18 falsos mitos da história. Às vezes, eles nos repetem tanto que supomos que fosse assim. No entanto, muitas dessas histórias que acreditamos são realmente deformadas, coaches ou mentiras descaradas. Dr. Guillotine inventou a guilhotina. Este método de execução foi usado pelo menos desde o século XII, embora seja provavelmente anterior. É verdade que seu nome vem do nome do cirurgião francês que recomendou seu uso para evitar a agonia dos executados. Também não é verdade que ele acabou testando a recomendação, desde que ele morreu de uma doença, não guilhotinado. Calígula nomeou seu cavalo como cônsul. Incitatus era o cavalo favorito do imperador Calígula, tanto que, de acordo com Suetônio, ele queria atribuí-lo ao consulado. De lá, ele derivou a ideia de que ele tinha feito isso. No entanto, não há provas de que isso tenha acontecido, e isso é bem conhecido dos nomes daqueles que vieram para os cônsules, pois serviram para nomear os anos. Pelo contrário, parece que foi uma piada do imperador, destacando a fraqueza que tinha os senadores. Nicolau II foi o último czar da Rússia. Nicolau II abdicou seus direitos ao trono e os de seu filho Algis em 15 de março de 1917. No entanto, aqui não terminou a dinastia Romanov, ainda, como ele foi sucedido por seu irmão Michael II. Isso durou tão pouco na acusação de que é normal que não seja levado em conta, já que no dia seguinte abdicou de seus direitos em favor da Duma, que deveria ser quem decidisse se seria o czar novamente. Algo que, claro, nunca aconteceu. Miguel foi assassinado em 13 de junho de 1918, um mês antes de Nicolás. Marco Polo introduziu massas na Europa. Os romanos, 12 séculos antes de Marco Polo, já comiam lagan uma espécie de lasanha, e os sicilianos já tinham buziata, algo semelhante ao espaguete muito antes de o explorador nascer. O mito vem do Livro das Maravilhas, que conta as viagens de Marco Polo e em que é feita referência a massas. Soldados napoleônicos quebravam o nariz da Esfinge de Gizé. Durante muito tempo foi dito que os soldados napoleônicos haviam se dedicado a mirar com o nariz, mas sabe-se que ele o perdeu muito antes, já que as gravuras são preservadas sem o seu apêndice nasal anterior. A origem da lenda provavelmente vem da Batalha das Pirâmides que lutaram na zona francesa e mameluca. Maria Antonieta: se eles não têm pão, comam bolos. O auge da impotência pode ser resumido em uma frase que, no entanto, não foi proferida pela rainha francesa. De acordo com Stéphane Leigh, que disse que era uma das filhas de Luís XV, conhecidas como Mesdames. Cristãos derrotaram os árabes na Batalha de Clavijo. Embora ruas, institutos ou praças carreguem o nome da Batalha de Clavijo, na realidade isso nunca foi produzido, como os historiadores apontaram no século XVIII. Então, se não houve batalha, não houve aparição do apóstolo Tiago, ou seu cavalo branco. Se procuramos quem beneficiou este mito, fica claro, ao arcebispado de Santiago, que em gratidão à intercessão do santo recebeu o voto de Santiago, dízimo pago pelos camponeses entre Galícia e Rioja e que incluía os espólios de guerra e que não começou a ser pago até o século XII, 3 depois da batalha mítica. Na Idade Média usavam-se donzelas de ferro e cintos de castidade. Durante séculos, pensava-se que a Idade Média era uma época de barbarismo e escuridão. E se não houvesse provas, inventaram, como no caso das donzelas de ferro e dos cintos de castidade, inventadas muito mais tarde, no século XIX. No caso das donzelas de ferro, foi uma má interpretação das camadas da infâmia, que foram usadas, mas não tinham picos. O cinto de castidade foi na verdade uma piada que não se concretizou até o século XIX, para incluí-los em museus. Salieri estava com inveja de Mozart. Embora hoje só nos lembremos de Salieri por sua rivalidade com o grande Mozart, as coisas tinham que ser muito diferentes na época. Salieri foi o sucesso, com importantes cargos e professor de música de personalidades como a princesa Isabel ou músicos como Beethoven ou Schubert. O engraçado é que ele também era o professor do próprio filho de Mozart. Até Salieri, como diretor da ópera italiana, frequentemente programava Mozart.
O mito veio por causa da acusação de Mozart de que Salieri havia tentado boicotar a estreia do Casamento de Figaro, embora uma hipótese sugira que foi um poeta rival do libretista de ópera que o instigou a fazê-lo. Van Gogh cortou uma orelha. A primeira coisa é que o que Van Gogh perdeu não foi o ouvido, mas o lóbulo de sua orelha esquerda. E a segunda coisa é que não é tão claro que ele era o autor. Supõe-se que ele tenha sido cortado durante uma disputa com seu amigo Paul Gauguin, mas esta versão vem das memórias do próprio Gauguin. No entanto, estudos posteriores do relatório policial sugerem que Gauguin foi o responsável e que Van Gogh ocultou o fato para protegê-lo. Nero queimou Roma. Na noite de 18 de julho de 64, um grande incêndio irrompeu em Roma. A primeira imagem que temos é do Imperador Nero, bem, ao invés do ator Peter Ustinov, tocando a lira enquanto ela queima. No entanto, não há provas de que ele tenha feito isso com suas próprias mãos ou tenha ordenado a destruição da cidade, já que ele nem estava lá. Além disso, assim que soube do incêndio, retornou a Roma e abriu seus palácios para receber as vítimas. Mas parte dos senadores foram contra ele e espalharam a fraude de que ele era responsável. Construíram um novo palácio, a Domus Aurea, no espaço deixado pelo fogo não ajudou a negá-lo e não chegou a nossos dias. Os vikings usavam chifres em seus capacetes. Como distinguimos um viking? Por seus chifres de capacete, certo? Bem, não, porque eles não carregam. Na verdade, a imagem que temos dos vikings é o produto do pintor romântico sueco Gustav Malmström, que surgiu com a ideia de chifres e asas, para dar a eles uma aparência mais feroz. A ópera de Wagner, O Crepúsculo dos Deuses, acabou de popularizar essa imagem. Edison inventou a lâmpada. A lâmpada incandescente, como a conhecemos, é obra de Thomas Alva Edison, mas não foi seu inventor, mas limitou-se a aperfeiçoá-la. Na verdade, a ideia original era do químico britânico Joseph Wilson Swan. Em seu protótipo, o filamento queimou porque não conseguiu fazer o vácuo total, um problema que Edison resolveu, tornando-o comercialmente viável. Os índios tinham o hábito de cortar o cabelo de seus inimigos. Sim, eles fizeram, mas a barbárie não ocorreu a eles. Foram os mercenários franceses que começaram a fazê-lo, a fazer um teste dos índios aniquilados que não pesavam e podiam receber sua recompensa. Em retaliação, os índios copiaram essa prática. Fernando de Magalhães foi o primeiro a dar a volta ao mundo. Na verdade, o primeiro navio que conseguiu ir ao redor do mundo foi dirigido por João Sebastião Elcano, que havia sido o seu segundo, e no qual mais 17 marinheiros viajaram. Magalhães, que liderou a expedição, não pôde terminar de dar a volta ao mundo porque morreu nas Filipinas, durante uma escaramuça com os índios. Cleópatra era linda. Segundo as moedas e os bustos com sua imagem que se conservaram da época, Cleópatra parecia pouco Alice Taylor e sim tinha que ser da pilha. No entanto, como Plutarco explicou, foi sua inteligência e seu caráter que a tornaram irresistível. Bom para ela. Napoleão foi curto. De acordo com a autópsia de Napoleão, ele mediu 1,68 centímetros. Considerando que o tamanho médio de um francês de 1,55, na realidade Napoleão deve ser alto para seus contemporâneos. O mito vem porque não foi usado para medir o sistema métrico decimal, mas pés e polegadas, que não eram iguais na França e na Inglaterra, e os cálculos foram deixados para os ingleses para baixo. Se a isto se acrescenta que Napoleão estava sempre rodeado pelos seus melhores homens, que tinham de medir pelo menos 1,73, uma barbaridade para a época, e que o chamavam o pequeno corsário, mesmo que fosse porque ele era jovem, começou a ganhar batalhas, o mito já está criado. O primeiro parlamento foi o inglês. O parlamento inglês data do século XIII, enquanto há pelo menos dois anteriores, o islandês e o leonês. O parlamento islandês nasceu em 930, embora se concentrasse mais no fornecimento de justiça, enquanto as Cortes de Lón foram realizadas em 1188 e é a prova documental mais antiga do sistema parlamentar europeu, segundo a Unesco.